vida em si é uma experiência, só que essa experiência pode ser boa ou ruim, a depender das decisões que você toma. E o medo de tomar decisões, o medo de tomar atitudes, te faz querer modular a vida mais perfeita que poderia existir. Parece que a vida dos outros é tão perfeita que eu preciso adequar minha vida também a ser perfeita como. É que fora da bolha das redes sociais, não existe um parâmetro de perfeição. Não existe. Não existe um objetivo que todos precisam alcançar na sua vida. A vida se torna uma experiência individual. Então, se você acha que você tem que ser famoso, ou que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter uma família, que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo, na realidade, nada disso é uma obrigação que a vida te impôs. Pelo contrário, foram desejos e sonhos que você obteve à medida que outras pessoas também tinham. Então, um coletivo de pessoas me faz desejar algo. Se você tentar fugir dessa realidade que você vive, você vai perceber que a vida é muito mais simples. Talvez na realidade a minha vida seja desfrutar das atividades que eu amo. Talvez a minha vida não seja uma corrida para alcançar lugares ou alcançar objetivos, mas que minha vida talvez ela seja vivida e experimentada dia após dia. Pensar assim é libertador porque te tira a ansiedade de ter aquilo que você ainda não possui. Os gostos que a gente desenvolveu, será que eles de verdade partiram das experiências que tivemos ou apenas se tornaram atrativos para que me prendessem a atenção? Será que eu gosto daquilo que eu gosto porque isso em algum momento mudou a minha vida ou fez parte da minha vida, ou porque na realidade é apenas um meio de roubar minha atenção? Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter, e ter deve ser a pior maneira de gostar. O conto da Ilha Desconhecida de José Saramago. Por isso que a experiência da vida, ela nunca vai ser igual para todos nós. Talvez as atividades que você goste de fazer vão revelar sentido para você, mas não vai refletir para o outro. Talvez o simples ato de ir no parque e dar comida para um pássaro seja algo tão benéfico para você que não vai ser para outra pessoa. Mas viver os dias entendendo que as atividades que eu faço são boas para mim, faz com que a experiência da vida seja boa. O tempo que eu deveria gastar com coisas que preenchem a mim mesmo não pode ser substituído por coisas que não têm sentido nenhum, mas apenas para que tornem a minha vida perfeita. A minha vida ela não pode se tornar uma história de superação, porque o ator que interpreta um filme de superação nem mesmo ele vive. O entretenimento teatral que a gente vê, ele não vai deixar de ser imaginação. O que é real para mim hoje? São as pessoas que estão comigo, aquelas que eu encontro dia após dia, é a família que eu tenho laços, porque as verdadeiras pessoas que estão próximas a você não vão carregar ambições, não vão olhar para você como utilidade, como alguém útil para a vida delas, mas vão olhar apenas um companheiro, apenas uma pessoa que compreende a experiência da vida que também está vivendo. Ou seja, a minha experiência se torna melhor por ter pessoas que também estão experimentando a vida. Porque a vida é um eterno conhecer e aprender. A vida ganha muito sentido quando você entende que o meu objetivo é conhecer e aprender. É muito natural pensar que depois de tantos anos e depois de tantos meses, pessoas que entraram na sua vida por curtos momentos de interesse foram embora, não permaneceram. É engraçado que sementes que as pessoas quiseram tentar plantar, elas não se qualificam para o tipo de terra que você tem. Nem toda semente que é plantada realmente cria raízes. Nem toda semente que é plantada merece a água para que ela seja regada. Então, amizades verdadeiras, elas sempre vão florescer de uma forma muito natural e de uma forma que não vai usar de você para interesse próprio. Amizades verdadeiras não vão usar de você para que o individualismo de um ser seja alimentado. Amizades verdadeiras, elas tendem a ser muito mais sólidas do que serem voláteis. Elas tendem a ser muito mais constantes do que emotivas. Portanto, viver uma vida simples, que não é atrativo para aqueles que buscam a vida perfeita, é a melhor forma de conhecer verdadeiros amigos. Isso me faz pensar o quão engraçado é como as pessoas conseguem criar infernos para si mesmas. E nós nos pressionamos tanto que no fim, o que era para ser uma relação estável e saudável se torna na realidade um inferno. Você já não tem mais sentido do porquê você está, você não sabe o porquê você não consegue sair, você não sabe para onde você quer chegar e você não sabe como viver. Mas aquilo continua na sua vida te prendendo. Aquilo continua na sua vida te modulando a ser aquilo que está propondo a ser. Então, se você é uma pessoa amarga, aquilo vai continuar propondo você a ser uma pessoa amarga.
Então você não consegue mudar as atitudes que você gostaria de mudar, você não consegue ser diferente da forma que você gostaria, ou você não consegue alterar os padrões que você gostaria que fossem alterados, porque no final das contas, as pressões que você coloca nessa relação te fazem um inferno sobre si. As relações que eu rego são, na realidade, um desejo encarecido da minha alma, porque existe prazer pessoal em se pressionar a estar com alguém que talvez não deveria estar comigo. Saber deixar as pessoas ir ou saber que ciclos se encerram na vida é a melhor forma de entender que a experiência por completo vale a pena. A sua vida ela não é somente uma curta temporada ou apenas uma fase. Os momentos que você vive, eles talvez não vão ser eternos. E entender que as coisas acabam e que elas não dão continuidade é a melhor forma de você conseguir perceber que a experiência como um todo é melhor do que apenas uma fase. Entenda que as fases vão acontecer naturalmente e que você vai transitar entre cada uma delas, que você vai mudar em cada uma delas, que você vai ser alguém diferente em cada uma delas. Isso não é negativo, isso é positivo, porque isso te faz ser humano, isso te faz ser vivo, isso te faz aproveitar a experiência da vida. Porque a vida ela não é complexa a ponto de você ter que manter sempre uma imagem. Essa é a maior crise de quem é famoso. Porque essa pessoa tem que permanecer sendo a mesma pro resto da sua vida. E se algum dia ela decidir mudar qualquer aspecto mínimo que seja, as pessoas se sentem no direito de cobrar ela das mudanças que ela realizou. Então não busque pontos estáveis ou não busque construir imagens estáveis, mas entenda que nós somos seres em metamorfose constante. Aquele que se entrega como soldado se constitui na realidade como prisioneiro. A insustentável leveza do ser. Estava essa semana também assistindo A Vida Secreta de Walter Mitty, que é muito legal, é um filme maravilhoso. E tem uma frase que se tornou posteriormente muito viral no TikTok. Beautiful things don't ask for attention. Coisas belas não precisam da sua atenção. As coisas bonitas da vida e as coisas simples da vida não precisam que elas roubem a sua atenção. E isso vai te fazer filtrar que, na realidade, as coisas ruins da vida, elas são tão vazias, mas tão vazias, que elas precisam da sua atenção para que então elas ganhem algum valor. Ou seja, os sonhos ou as visões mirabolantes de uma vida perfeita são tão vazias de si mesmas que elas precisam da sua atenção para que então elas tenham valor. Perceba que ter uma vida milionária só ganha valor quando uma massa de pessoas na realidade buscam isso. Porque se uma massa de pessoas buscassem viver uma vida simples, ou porque se uma massa de pessoas buscassem viver uma vida se contentando com aquilo que é necessário, então a vida de milionário perderia seu valor. Se a inversão de papéis universal acontecesse, as coisas que nós corremos atrás hoje, será que elas manteriam o valor? Será que elas continuariam sendo tão desejáveis quanto elas são? Será que hoje os bens materiais que você quer seriam realmente tão valorosos quanto fossem se as pessoas deixassem de gostar? Se desapegar de uma vida materialista te fará experimentar de uma vida sentimental, onde os seus sentimentos são moldados pelas experiências que você tem. Coisas muito simples estão completamente acessíveis por nós, mas elas não são experimentadas porque não entendemos o valor que elas podem ter para nós. Sair para dar uma caminhada e visitar lugares, conhecer pessoas, é algo tão maravilhoso. Hoje em dia, é tão normal e natural você focar em se tornar alguém de sucesso que é impossível com que você se abra aquilo que realmente deveria se abrir. Entender aonde você está indo vai te ajudar a entender que a vida é muito mais simples daquilo que realmente a gente vê. Foi engraçado que quando eu parei com os meus vícios, quando eu parei com maus hábitos que roubavam meu tempo e roubavam minha atenção, eu vi que eu tinha muito tempo livre. E eu me perguntei, como que eu vou ocupar o meu tempo livre? Quais atividades eu devo fazer? Vou fazer atividades que, na maioria das vezes, eu desconsiderava como inúteis. Ter uma boa conversa com alguém, aproveitar um momento com um parente, fazer uma atividade que vai agregar um valor para alguém ao meu redor. Tudo isso começou a ganhar mais valor. Atividades que conseguiam desenvolver em mim um sentimento maravilhoso de que eu estava vivendo. Uma das piores coisas é você fazer atividades, coisas na sua vida que você sente que você só perdeu tempo, que você não viveu, que você não experimentou a vida. Você gastou tanto tempo em busca de algo, em busca de um objetivo, que no final você deixou
deixou de viver a sua própria vida. Você deixou de ser quem você é. Você deixou de fazer as coisas que você realmente gosta. Tudo em busca de um objetivo que não vale mais nada ao obter. Você, na realidade, se tornou inútil, assim como a coisa era. Portanto, vamos se desapegar. Vamos viver mais desapegado das coisas. Vamos viver mais desapegado das ansiedades que a vida tenta colocar na gente. Olhar para uma árvore e observar a beleza dela é suficiente para que eu experimente a vida. É suficiente para que eu olhe e pense: eu estou vivo. Eu sou feliz em apreciar uma árvore. Eu sou feliz em apreciar o canto de um pássaro. Coisas tão simples, mas que elas só ganham valor quando nós entendemos que elas nos preenchem. Talvez essa seja a melhor forma de você viver a vida, que é se sensibilizar a ela. Sensibilizar ao ponto de você não querer ser forte. Se sensibilize àquilo que ela mesma quer propor a você. Se você não esperar o que a vida pode acontecer, se você não tiver expectativas de como ela pode ser, talvez você se surpreenda muito mais do que tentar modular ela apenas alguma coisa. Porque essa alguma coisa talvez seja inútil. Talvez o caminho que você queira correr seja fútil. Talvez o filho que você gostaria de ter seja apenas uma barriga de vento. Aproveite a sua vida, porque as coisas que acontecem agora não vão voltar atrás. Aquilo que você vive não vai voltar atrás. E se você passar por todas essas coisas sem perceber que elas estavam com você, talvez lá na frente você veja atrás e se frustre em perceber que você errou, que o seu erro foi querer vivenciar em um lugar que você não estava, que seu erro foi não perceber que você estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Portanto, experimente a vida. The leaves fall slower than they have ever done.